Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndtsson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Tenho a honra hoje e privilégio de conversar com a Maria Eduarda Boschner, há 7 anos à frente da diretoria de gestão de pessoas do grupo FleetCor Brasil. É uma holding, né, que opera no país por meio das marcas VB, Sem Parar e CTF. Duda é uma entusiasta de agilidade organizacional, cultura e engajamento. Com mais de 20 anos de experiência em RH, acredita na transformação de empresas e culturas organizacionais por meio de pessoas e da comunicação. Formada em psicologia pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, com especialização em universidade corporativa pela FIA e formação executiva em RH pelo INSPER, além de uma série de outros cursos que eu até acompanhei. Sua carreira também é marcada por vivências em empresas como GPA, Gol Linhas Aéreas, RSA Seguros e Air Products. Ao longo de toda a sua experiência profissional, ela acredita no papel estratégico do RH ágil para a transformação e desenvolvimento organizacional, com ganhos e produtividade e crescimento. Duda, querida, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada pelo convite, Daniela e Odgers. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouco mais desse contexto que nós estamos vivendo nas empresas do grupo. E aí, aqui no Brasil, como você mencionou, somos um grupo econômico, somos várias empresas, né, várias marcas, cuja holding é a FleetCor. E a FleetCor é uma empresa americana, só para contar um pouco mais, né, já fez essa introdução excelente, mas a FleetCor ela tem presença em mais de 80 países no mundo, é uma empresa que desenvolve soluções de pagamento para pessoas, para clientes, né, pessoa física e jurídica, e aqui no Brasil, desde 2016, o Sem Parar foi a última empresa a ser adquirida, né, pela FleetCor, e a empresa a qual eu tenho origem e hoje atuo aí com esse papel, estendendo os recursos humanos a todo o grupo, né? Todas as empresas do grupo, incluindo a CTF e a VB também. Somos 9.000 funcionários no mundo, quase 3.000 funcionários aqui no Brasil. A FleetCor processa trilhões de transações de pagamento por ano, então é uma empresa bastante experiente em soluções nesse segmento. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que te agradeço muito. Duda, nesse cenário, a gente sabe que é crucial as empresas acelerarem seus esforços de transformação digital existentes, né? E capacitar a liderança em competências digitais, incluindo gestão de equipes remotas, com eficácia e alto desempenho, né? E com a pandemia, além dos escritórios adaptarem suas operações para o home office, muitas empresas também precisaram digitalizar seus modelos de contratação, integração de novos funcionários, né, o onboarding, o treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, entre outros processos. Como estão esses processos de recursos humanos na FleetCor, no Sem Parar? E como que a cultura, eu sei que você é entusiasta também desse tema, deve ser gerida para proporcionar isso? Vamos lá, então, a gente já tinha alguns processos digitalizados, então, acho que é uma vantagem o fato de que a gente já usava ferramentas, porque a gente tem uma característica de empresa pulverizada, então, os funcionários eles estão espalhados pelo Brasil e muitas vezes a gente não conseguia ter pontos de interface, de contato com as pessoas que não estavam nos escritórios. Então, a gente começou a pesquisar, um pouco antes do contexto de pandemia, já
como é que a gente ia oferecer capacitação, como é que a gente ia fazer a gestão de desempenho. Então, a gente já utilizava alguns processos de forma digital, mas é óbvio que teve muita adaptação, porque a nossa cultura era uma cultura de resolução presencial das coisas. Então, da gente ir para a sala de reunião, a gente fazer os treinamentos ainda, né, olhando no olho dos nossos funcionários. Então, assim, não foi um processo fluido, né, muito fácil da gente fazer, mas ajudou um pouco o contexto e também o fato de que a gente a gente tinha um programa instituído no grupo, que era um programa de trabalho remoto uma vez por semana. E a gente estava ampliando esse programa, mas a gente já tinha 20% da população administrativa fazendo esse experimento de trabalhar fora das instalações da empresa uma vez por semana. E isso facilitou, principalmente porque a maior parte dessas pessoas que estavam nesse programa eram gestores. Então, eles tiveram contato anterior à pandemia com as ferramentas colaborativas, né? Então, assim, como que eu faço uma reunião remota, né? Quais são as boas práticas de reunião remota, como é que eu consigo manter uma comunicação com a minha equipe, com o meu time, nesse contexto não presencial, né? Então, já havia este modelo que estava indo muito bem e que a gente até queria ampliar, mas é óbvio que surgiu uma pandemia no meio do caminho. Acho que, assim, como a maioria das empresas, foi praticamente coisa de uma semana, 10 dias, para os negócios se adaptarem e a gente colocar toda a força de trabalho no modelo de trabalho à distância, né, de trabalho remoto. Então, a gente usou um pouco desse expertise que a gente já tinha, mas a gente já vinha nesse contexto de transformação digital das coisas e de repensar muito do que a gente vinha fazendo. Então, todo o processo de onboarding, como é que eu gero uma experiência mais digital para o candidato, né, e para o profissional que está chegando na empresa. Então, assim, a gente tem várias frentes que estão acontecendo ainda nesse sentido, né? Então, essa semana, por coincidência, a gente lançou essa semana para ambiente externo, para teste em ambiente externo, uma ferramenta que ela vai fazer um pedaço do processo admissional que era um gargalo para a gente, que é a parte de capturar documentos dos contratados, dos profissionais contratados. Então, até o ano passado, a gente já chegou a ter modelos em que os candidatos de fora de São Paulo tinham que mandar documentos para a gente pelo correio, às vezes, né? Então, assim, a gente contrata toda a força de vendas, tá capilarizada aí no Brasil. Então, é óbvio, a gente conseguiu transformar isso num processo digitalizado rapidamente, usando outras ferramentas de e-mail, enfim, de troca de documentos, mas agora a gente está instalando uma ferramenta que ela tem uma inteligência artificial, então ela vai fazer o trabalho da recrutadora também, que é avaliar a qualidade do documento. A gente sabe que aqui no Brasil tem, né, é um processo administrativo bem complexo de você contratar um profissional, tem uma vasta lista de exigências e documentos que a gente tem que capturar. Então, esse sistema, ele funciona como um app na ponta para o candidato, que vai tirar foto dos documentos e mandar para a gente. Ele tem uma inteligência ali que checa se o documento está dentro do prazo de validade, se ele está legível, se faltou algum documento que é obrigatório, enfim, nessa apresentação ou não, e ele faz essa interface com o candidato, que seria da recrutadora, até ele receber o retorno com a parte contratual, então, da empresa. Então, né, os documentos que o novo funcionário vai precisar assinar para formalizar essa relação de trabalho com a empresa. Então, tudo isso de uma forma agora digitizada mesmo, né? Então, colocando um pouco de vida nesse processo mais digital e, obviamente, melhorando para o candidato na ponta a experiência dele e a percepção dele do processo, que vai ser mais fluido, e para a recrutadora, né, a equipe de recrutadores que vão conseguir também dedicar mais tempo à etapa mais relevante do processo, que é o conhecimento dos profissionais, a captura, né, de mapeamento de profissionais no mercado, o processo de entrevistas e assim por diante, né? Então, a gente vem fazendo aprimoramentos nesse tema, principalmente de onboarding, né?
Dentro dos princípios culturais da empresa, a gente tem um valor que é de clientes, né? Onde a gente tem o cliente no centro da nossa relação e da experiência que a gente quer proporcionar. E aí a gente tem uma atitude que a gente, né, espera e dissemina na organização, que a gente chama de gerar o wow, né? Que é gerar uma surpresa, gerar uma sensação positiva no cliente, que no nosso caso, que é o cliente interno, que é o candidato também. Então, a gente está remodelando o nosso processo de onboarding, ele vai se chamar wallboarding, né? E aí ele vai começar desde o recrutamento, realmente com ferramentas mais adequadas para o processo seletivo, até essa nova ferramenta de interface para documentos, e também toda a trilha de aprendizagem nos primeiros 3 meses, né, dos profissionais, de acordo com o grupo, a categoria de trabalho. Então, se é um gestor que está chegando na empresa, ele vai precisar consumir informações um pouco diferentes de um colaborador administrativo e também de um colaborador na área de vendas. Então, quais são as informações comuns e específicas para cada um desses grupos nos primeiros 3 meses de onboarding, e como é que a gente vai conectar tudo isso por meio de plataformas e sistemas que vão ajudar a dar mais fluidez e tornar o processo digital, mas sem deixar de lado o tema da interação humana, que eu acho que é super relevante. Então, a gente também conseguir ter contatos, interfaces por meio do time de business partners, de RH, por meio da equipe de RH, com essas pessoas que estão chegando, para a gente fazer um acompanhamento dessa jornada tão importante, que é o início, né, da atividade de um profissional novo contratado para a empresa, que vai determinar uma série de questões futuras aí com relação à carreira, com relação à contribuição desse profissional, né? Então, a gente tem olhado bastante para esse tema de onboarding. Assim, o contexto de pandemia provocou a gente um pouco mais, com certeza, né? Mas é um tema que está super vivo, né? Dentro da organização, e que a gente está também revisitando. E aí, sem esquecer que tem também a questão de comunicação interna, né? Que eu acho que a gente vem trabalhando muito com o time de comunicação interna para reforçar esse posicionamento digital da empresa, né? Então, a gente está trazendo recursos dedicados, a gente vai trocar revista por podcast, a gente está investindo em novas newsletters dentro da companhia, a gente é referência de utilização do Workplace, que é a nossa rede social interna dos funcionários. Então, a gente tem uma adesão muito alta, né, nessa ferramenta de comunicação, assim, que é bem bacana, porque é uma ferramenta que ela é gerida pelo time de comunicação, mas o próprio funcionário consegue produzir conteúdo que é relevante para ele na comunicação. Então, é uma comunicação muito mais viva, on time, né? E a gente também vai reforçar o nosso posicionamento externo, a gente está dedicando tempo, recurso para isso, porque a gente quer contar cada vez mais para as pessoas, né? Para todo esse ecossistema que a gente tem, né? Como que é trabalhar no Sem Parar e na Flitcor, e nas empresas do Grupo Flitcor. Então, como é que a gente vivencia a nossa cultura no dia a dia? Então, somado a isso também, a gente tem esse projeto aí de mostrar um pouco mais como que a gente é por dentro, né? Nos nossos canais e mídias aí externas. Excelente, muito bom, muito legal, Duda. Duda, ainda pegando um pouquinho o gancho, né? A gente falou um pouco de cultura, desses teus processos digitalizados, e você nos contou coisas interessantíssimas de todos eles, né? Quando a gente pensa o trabalho home office, né? Muitas vezes pode impedir as organizações de criarem e solidificarem a cultura da empresa. Porque a gente sabe que a cultura da empresa ela é fomentada em grande parte pelos funcionários que se reúnem, você falou do olho no olho, e se envolvem, né, em atividades de formação de equipes, em reuniões, enfim. Interagir diariamente com os colegas de trabalho, a gente também sabe que facilita o estabelecimento de expectativas, né? Então, assim, aquela hora também do cafezinho e de se socializar e do almoço com os colegas. Quando novos funcionários
são continuamente expostos, né, ao comportamento dos líderes, dos seus colegas, eles conseguem entender os padrões de desempenho, comunicação, os valores, a cultura organizacional muito mais rapidamente do que de forma remota. Então, a pergunta aí para você é: como manter no trabalho remoto uma cultura organizacional clara, implantada para se obter autoengajamento, maior produtividade e lucratividade também, né? E aí eu sei que você adora também, conhece super do tema, vai nos dar uma aula aí de como vocês têm feito isso no Sem Parar e na Fleetcor. Legal, obrigada pela pergunta. Eu acredito, assim como você, que a gente perde um pouco da espontaneidade das relações, né? Que é aquela história de você tomar um café, mas no café muita coisa se resolve, ainda mais na nossa cultura aqui, né? No país, eu acho que a gente tem essa questão relacional mais próxima, então o mundo virtual ele gerou uma certa disciplina das coisas, que ela é positiva por um lado, por outro lado, ela corta um pouco essa espontaneidade. Agora, para dar certo a governança dos projetos, monitorar como que a gente está conseguindo fazer as contribuições, eu acho que ela funciona muito bem nesse sentido, né? Tendo uma governança clara, estruturada, tendo disciplina para a gente preparar as reuniões, né, com antecedência, para realizar as reuniões de uma forma com fio condutor, né, se é uma reunião decisória ou não, como é que a gente vai conduzir essa reunião para a gente concluir as atividades, dar sequência. Então, eu acho que uma governança muito bem estruturada, clara, cadência de interfaces, clareza de quais são os assuntos que a gente vai conversar, em quais fóruns e por quê, eu acho que eles endereçam muito bem essa questão da gestão, assim, da gente conseguir continuar tocando o dia a dia de forma remota, né? Então, a questão de cultura, eu acho que ela tem uma complexidade adicional, né? Você não está ali respirando esse ambiente da empresa, quer dizer, a empresa agora ela invadiu de alguma forma a sua casa, né? Ela veio fazer parte desse teu entorno familiar, né? Então, por muitas vezes, isso pode ficar um pouco mais distante, assim. A forma que a gente encontrou para endereçar isso foi tentando manter um pouco da presença da empresa nesse momento em que acontecia a relação de trabalho mesmo de dentro de casa. Então, assim, a gente passou a fazer ativações das nossas campanhas, das nossas interfaces com os funcionários, na grande maioria das vezes, por meio de algum item físico da empresa que a gente mandava para casa do funcionário, né? Como um ativador, como algo realmente que ia iniciar um processo dele de reflexão sobre um tema que a gente queria chamar atenção e que a gente iria usar, então, num outro contexto de conversa, de interação com os funcionários. Então, a gente começou a literalmente, assim, enviar materiais, né, para os funcionários trabalharem em cima desses materiais e receberem essa mensagem bem física, bem presente na casa deles, né? Eu acho que, assim, isso para endereçar o ponto mais institucional, né? Junto com isso, a gente fez toda uma programação nova de comunicação na empresa. Então, assim, olha, a gente vai precisar ter momentos em que os presidentes vão contar para os funcionários sobre os resultados do negócio, como é que a gente está indo, né? E eu acho até que não só o Sem Parar e a Fleetcor, mas muitas empresas acabaram encontrando formas melhores de fazer essa ponte, porque reunir todo mundo fisicamente às vezes também era difícil, era um desafio, né? Então a gente passou a ter um calendário de, por exemplo, lives a cada 3 meses, né? Ter janelas para os executivos poderem conversar com os funcionários e falar sobre resultado de negócio e ampliando isso para o grupo todo, né? Então a gente chega a ter lives com mais de 1.000 funcionários nessas conversas, né? Que realmente estão tendo acesso ali na fonte aos principais resultados, desafios do negócio.
A gente também manteve, mesmo que à distância, né? A gente tinha o tradicional café com o presidente, né? Que é uma janela que a gente tem para o funcionário que muitas vezes não tem exposição nesse nível, né? Não tem uma interação diária com a alta liderança da empresa, poder ir lá, conversar, tirar dúvidas, perguntar, falar um pouco da sua realidade. Então, a gente manteve os cafés com essa dinâmica toda remota, mas a gente manda a cesta de café para casa do funcionário, para ele ter aquela experiência quase como se fosse uma experiência real ali, mas é a distância, né? A experiência que ele teria no escritório. Então, a gente manteve algumas programações, mas fazendo, revisitando, né? Fazendo alguma adaptação para o nível remoto, e outras programações a gente passou a criar, né? Como recorrentes aí, para a gente garantir essa cadência de comunicação. E do lado das necessidades específicas de cada área, a gente tem a equipe de business partners do RH, que ajudam muito com esse tema de cultura, engajamento e comunicação, desenhando programas e interfaces que sejam específicas para a necessidade de cada área, sabe? Então, encontros com a liderança, né? Algum canal de comunicação que seja específico para aquela área de negócio. Então, a gente tem esse modelo do RH na ponta que contribui muito para levar essa mensagem de cultura e estar bem próximo da liderança, trazendo a relevância desse posicionamento próximo aos funcionários nesse contexto em que a gente não se vê mais todos os dias, né? Ou a gente acaba tendo mais interações com um grupo limitado de pessoas, mas a gente não consegue ver todo mundo, né? Como a gente se encontrava no escritório, seja no café, seja numa reunião, enfim. Então, assim, a gente, dentro de todo esse contexto, a gente já aprendeu que a gente combina mais com o modelo híbrido. Assim, a gente não vai ser uma empresa 100% remota, mas também a gente acha que dá para não ser mais uma empresa 100% presencial, né? Hoje a gente está 100% à distância, né? A equipe administrativa, a gente tem um público grande que trabalha com atendimento ao público, né? E essas funções, elas são presenciais e é uma turma que está extremamente engajada, atuando à frente aí das nossas interações com o cliente, e para esse público a gente vem respeitando as determinações locais de cada região, estado, enfim, né? Para manutenção das atividades. Mas a gente, pensando num contexto de médio prazo, a gente vai voltar para uma experiência mista, onde a gente vai trabalhar um pouco de casa, um pouco de escritório, e a gente vai recuperar essa espontaneidade do ambiente de trabalho para tratar alguns temas, mas também continuar fazendo bom uso da tecnologia para a gente endereçar várias outras questões que a gente aprendeu a fazer dessa forma diferente, né? Que é essa forma online aí. Excelente, muito bom, Duda, bem legal. Eu sei que você também é uma entusiasta aí do modelo Agile que vocês usam na Fleetcor, no Sem Parar. O que eu queria entender é o que significa ser ágil para o grupo Fleetcor Brasil. Como que vocês... A pergunta vai ser um pouco longa, mas enfim, se precisar eu retomo. Como que vocês se tornaram ágil, né? Quais foram as barreiras, os facilitadores? Quais foram os aspectos? Porque nenhuma transformação, nada é possível sem mexer em cultura, né? Então, quais os aspectos da cultura da empresa que precisaram ser reformulados para poderem adotar esse modelo agile, ágil? Quais permaneceram eventualmente inalterados? E como que essa metodologia ágil que vocês adotam ajudou vocês saírem na frente? Legal. Assim, acho que é um processo evolutivo, né? A gente está em constante evolução nesse sentido, né? O tema do ágil é um tema que a gente já vem trabalhando na companhia de uma forma diferente. Assim, se eu puder resumir, assim, ser ágil significa entregar mais valor para os nossos clientes, né? Então, a gente
olhar para o cliente no centro daquilo que a gente quer proporcionar, entender o que é importante para ele, com base numa leitura de contexto, e oferecer razões para ele usar o nosso produto, serviço, que impactem positivamente a vida dele, né? Além disso, ser ágil, hoje em dia, eu acho que é um tema relevante para qualquer empresa, porque isso significa você ter a capacidade de se adaptar e ser flexível num contexto de mercado extremamente dinâmico. Veja a pandemia. Quem não tinha lá a sua lojinha virtual, né, com certeza foi muito mais impactado por empresas que já tinham a sua estrutura digital preparada para essa interação com o cliente, né? Então, o ser ágil é uma forma nova de se estruturar, né, e de trabalhar por meio de equipes que são multidisciplinares e complementares e que têm foco na solução de um problema, de um projeto, de uma entrega, de uma melhoria para o negócio, né? E isso está muito ligado com o tema de cultura, porque é um novo pensamento, é uma nova forma de operar e decidir dentro da organização, né? E a gente, assim, como empresa, tem que buscar formas de reforçar e reconhecer todo um contexto que faça com que as pessoas se sintam reconhecidas por atitudes que vão ao encontro desse contexto que a gente está buscando, né? Então, o que a gente vem fazendo, de novo, é um tema evolutivo, acho que a gente sempre está, né, evoluindo, ficando mais ágil, né, usando mais o ágil dentro de um contexto de negócio, por meio de revisitar, né, os programas de RH, revisitar a forma como a gente faz gestão do desempenho na empresa, revisitar se os valores que a empresa quer e as atitudes os comportamentos que existem dentro desses valores são realmente os comportamentos que vão levar a empresa a atingir a ambição dela, né? Olhar o seu posicionamento no mercado, assim, acho que sempre com a reflexão do que pode mudar, de como que a gente pode ser impactado por esse contexto de mercado, pelo entorno, né, por outras empresas, enfim. E o que dá certo no Grupo Fliticore Sem Parar é o fato de que esse tema, ele é um tema estratégico que está na pauta do CEO e dos presidentes do grupo, né? E esse tema, ele hoje é uma iniciativa estratégica realmente da companhia. Então, quando a gente discute várias outras formas de continuar crescendo, a gente também discute o ágil, né? A gente também discute a transformação como uma dessas formas que ela é fundamental, ela é um alicerce para as outras coisas, né? Então, por meio de uma equipe de projeto que é uma tríade, que é negócio, RH e TI, né? Aonde a gente tem no nosso contexto e no nosso entorno todas as discussões de como que as coisas que a gente faz e quer fazer vão continuar evoluindo a empresa nesse sentido, né? Então, se eu quero ser customer centric, o que eu preciso revisitar no meu jeito de ser para conseguir atrair profissionais que queiram trabalhar em empresas desta forma, que sejam desta forma, que se estruturem desta forma. Então, que experiência que esse candidato tem que ter na seleção, que experiência esse candidato tem que ter no onboarding, quando ele chegar aqui, o que ele tem que encontrar, né? Para a gente poder continuar, no final das contas, do lado de RH, o objetivo é aportar para que o negócio continue crescendo, mas que a gente também continue sendo cada vez mais uma empresa melhor para se trabalhar, né? E aí, o que ajuda, além da pauta estratégica, é o fato de que a gente tem muita gente capacitada, temos talentos na empresa que estão à frente desse processo junto com a gente, né? Que toparam esse desafio sabe, de buscar essa mudança, de buscar inovação. E a gente também tem feito bastante reflexão no sentido de complementar esse time com pessoas do mercado que já vivenciaram esse processo em outras organizações. Acho que é uma combinação super poderosa, assim, então a gente tem olhado muito para essas duas frentes, né? Das pessoas que estão aqui com a gente puxando esse tema e também trazendo gente com experiência, bagagem para contribuir e ajudar a gente a acelerar a nossa compreensão sobre esse tema, né? Legal, muito bom.
Muito bom, Duda, bacana. Eu sei, né? Alguém me contou, brincadeira. Eu sei que antes desse nosso bate-papo, você estava justamente no comitê de diversidade do Sem Parar da Fleetcor. E a gente sabe, muito tem se falado em diversidade nas organizações. A gente sabe que valorizando as diferenças a melhoria no clima organizacional, né? Os colaboradores ficam mais criativos, mais inovadores, liberam seus potenciais. Ainda, se a gente olhar aí uma pesquisa da Harvard Business Review, empresas nas quais o ambiente de diversidade é reconhecido, os funcionários estão 17% mais engajados, talvez até mais que isso, e dispostos a irem além das suas responsabilidades. E eu queria que você nos contasse como que você tem trabalhado esse tema de diversidade aí no grupo Fleetcor, no Sem Parar. Tá bom, obrigada, Dani. Tá, é isso mesmo, estávamos no comitê local, mas essa é uma pauta global da Fleetcor. A gente tem uma presença mundial relevante, né? E temos a nossa head de RH global, juntamente com a alta liderança, que fica lá na nossa matriz, extremamente também envolvidos com esse tema de diversidade. E existe, então, toda uma governança, uma estruturação, né, para que a gente consiga linkar as ações globais com as locais e para que a gente consiga cada vez mais assentar o nosso entendimento de que diversidade não é um programa, ou um projeto, ou uma iniciativa da empresa. Diversidade é algo que é um princípio cultural. Ele é algo que tem que fazer parte do nosso DNA enquanto empresa, né? E a gente quer fazer isso por vários motivos, né? Porque é a coisa certa a se fazer, porque a gente acredita que é bom para as pessoas e é bom para os negócios, no sentido de, como você trouxe, né? Provocar inovação, a gente tem um ambiente com diversidade de ideias e de opiniões, porque a gente acredita que é bom para a comunidade, enfim, por N razões, né? Então, hoje, para te contar um pouco de como que a gente se estrutura, né? Existe um conselho global de diversidade na matriz, que é formado pela alta liderança. Nesse conselho global existem representantes das outras regiões do mundo, né? Então, o conselho ele está encabeçando um pouco do nosso posicionamento internacional, mas como toda empresa multinacional, a Fleetcor ela leva muito em consideração as idiosincrasias de cada região e que a gente sabe que vão ter as suas nuances culturais, que vão ter os seus desafios de negócio, que vão ter as suas demandas específicas, né? Então, a gente também formou 3 conselhos regionais. Então, tem um conselho que é Eurásia, né? Que acaba assumindo e contemplando toda essa região. A gente tem um Conselho Brasil, porque não tem negócios na América Latina, então é só no Brasil. E a gente tem um conselho nos Estados Unidos. E dentro desses conselhos, né, existem líderes da companhia, né? E a gente também formou uma estrutura de grupos de afinidade que foram funcionários, na verdade, que se voluntariaram porque se identificam com a causa e com o tema e que foram escolhidos, então, por meio de pesquisas que fizemos e até temas que identificamos como aqueles que a gente queria colocar mais foco, mas que não se limitam a esses especificamente, porque diversidade é um tema muito mais amplo, mas a gente quis saber por onde começar. Então, no Brasil, esses grupos são o grupo de gênero, a gente tem um grupo de orientação sexual e a gente tem um grupo de etnias. E a gente não deixa de olhar para as outras coisas, mas a gente realmente se estruturou com base nessas pesquisas para colocar um pouco mais de foco em como que é ser mulher hoje na Fleetcor, né? Quais são as dores e o que a gente pode fazer para melhorar? Como é você ser de uma outra etnia mais vulnerável, talvez. Então,
e olhar para isso de alguma forma e como que a gente pode atuar de uma maneira diferente, tá? Então, a gente estruturou essa forma de trabalho, né? E a gente está com isso também buscando tangibilizar o tema de diversidade, que não é uma coisa fácil, né? Diversidade é muito mais sobre a jornada, sobre o aprendizado do que sobre o destino, assim, aonde você vai chegar exatamente com isso. Então, a gente está num processo de aprendizado junto com esses grupos. E aí a gente tem, assim, todo mês, pelo menos uma reunião de conselho, uma reunião com os grupos e uma reunião todo mundo junto, né? E essas interações são para decidir sobre ambições, são para decidir sobre capacitações que precisamos, são para monitoramento dos nossos KPIs, são para criar e disseminar calendário de ações que a gente vai fazer no ano de diversidade, para revisar políticas e programas existentes na organização que passam por esse tema, e aí é praticamente tudo, né? Então, assim, a gente tem se estruturado dessa forma, né? E a gente também tem uma parceria muito forte com a área de compliance nesse sentido, porque a gente acredita que o código de conduta ele está no cerne dessa questão atitudinal dentro da empresa. Então, assim, como que a gente, junto com a área de compliance, a gente reforça as atitudes que são de sucesso, né, para a gente criar essa cultura de diversidade, onde as pessoas elas possam trabalhar aqui, mas mais do que isso, que elas possam sentir que elas podem trazer elas mesmas para o trabalho, né? Assim, que elas sintam que elas pertencem e que elas podem ser elas mesmas dentro do ambiente de trabalho, e aonde a gente vai ter respeito, a convivência, aonde a gente vai ter abertura para todo mundo poder se expor e se posicionar, e obviamente a gente construindo juntos uma empresa mais diversa, mais representativa da nossa sociedade como um todo, né, Daniela? Então, assim, a gente tá numa jornada de aprendizagem com relação a isso, estamos tivemos um estágio de conscientização dos funcionários muito forte, então, acho que a gente começou, né, de uma forma muito parecida com o que a gente vê no mercado, mas com treinamentos obrigatórios, né, enfim, fazendo aquelas ações focadas em desenvolver uma consciência e acho que aumentar a percepção dos funcionários sobre o tema. E agora a gente está começando a se movimentar no sentido de ações mais afirmativas, também a gente ter essa estrutura dentro da organização, fazendo as devidas provocações, e aí é uma interação super interessante, porque né, o comitê com os grupos representam os funcionários, então eles trazem várias provocações para a gente no comitê, né, ajudam a gente a pensar de maneira diferente, e aí, assim, instituir realmente programas, políticas, o que a gente pode fazer de diferente, e a gente tem feito, tem anunciado posicionamentos diferentes nesse sentido. Recentemente, a gente lançou uma licença paternidade estendida, as licenças homoafetivas que não são consideradas hoje na lei. Então, na prática também, tentando trazer taticamente mudanças para que os funcionários realmente entendam que ali é um ambiente onde a gente consegue aportar, né, esse tema de diversidade, e que todos consigam perceber, né, que a gente quer construir isso junto, que a gente quer essa representatividade aí dentro da companhia. Excelente, excelente, muito legal. E a gente sabe, né, como você falou, é bom para as empresas, é bom para as pessoas, é bom para os negócios, é bom para todo mundo, e a sociedade está exigindo essa conscientização, né? Então, assim, eu sei que seus clientes são os mais variados possíveis, e essa representatividade dos clientes dentro das organizações
está se tornando também algo mandatório, né? Mas muito legal todo esse trabalho que vocês têm feito e essas ações que você acabou de mencionar. Parabéns, muito bom. Duda, pelas perguntas anteriores, né, todo mundo sabe, é possível ver, né, que 2020, o ano de 2021, esse que a gente está vivendo, foram anos aí de muitas mudanças, muitas adaptações. E aí a pergunta é, qual que foi o desafio de lidar com uma mudança cultural tão grande? O RH, a gente sabe, você, né, como líder aí, a diretora de recursos humanos do grupo, teve um papel super protagonista. Eu tive o privilégio até de acompanhar um pouco, né, conversando com você em outras ocasiões também. E esse papel protagonista ainda continua, tem ainda muito a ser feito, né? Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram até agora? O que você vai fazer, o que vocês vão fazer de diferente de agora em diante? E para fechar, né, essa questão das mudanças, da adaptação, né, do papel protagonista do RH e esses aprendizados, qual que é o perfil de competências necessário para esse mundo contemporâneo, né, pós-crise, e os desafios que vocês têm, dado que as competências, que tudo mudou, de atrair e reter talentos para o Sem Parar, para a FleetCor? Legal, ótima pergunta. Acho que assim, eu vou começar pelos desafios, tá, Daniela? Acho que o maior desafio para a gente está sendo entender como é que o time está conectado nesse contexto de trabalho remoto, sabe? Então, assim, as pessoas realmente, elas estão... O quanto que elas estão conseguindo realmente absorver essa quantidade de informações que a gente está transitando hoje, né? Então, aquilo que eu falei no começo, a gente acabou invadindo um pouco, né? Um espaço ali que era um espaço da família e existe uma necessidade da gente calibrar essa relação, onde você tem ali uma agenda extremamente bloqueada, muitas horas dedicadas para essas interações, e a gente não sabe ainda qual que é a consequência dessa forma de operar, nem para o nosso cérebro ainda, né? Assim, da gente ficar se vendo no vídeo, o que a gente sabe é que, de alguma forma, isso está causando um impacto nas pessoas, que é estresse, é fadiga, é burnout, ansiedade. Então, assim, tem todo esse tema de saúde mental, né? Então, assim, agora como é que a gente cria algumas regras para garantir que as pessoas estão conseguindo trazer o seu melhor para o trabalho, né? Nessa relação onde existe um contexto extremamente dinâmico de interações, de dedicação de tempo, de volume de informações e atividades, né? Então, a gente, assim, no ano passado, a gente fez parcerias com empresas que nos ajudassem a prover assistência para os funcionários, né? Desde assistência psicológica, jurídica, orientações, enfim, sociais e tudo mais, que os funcionários pudessem estar necessitando nesse momento de um espaço mais privado para endereçar essas questões, né? Além da relação dele com a área de recursos humanos e com a liderança da empresa. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio, assim, como é que a gente, né, a gente não sabe ainda qual que é o impacto de toda essa história nova, e a gente também quer o time engajado e conectado. A gente está conseguindo, as pessoas estão conseguindo trazer o seu melhor nesse contexto, né? E eu acho que aprendizado, e que também vai ao encontro da tua outra pergunta, que é a história das competências, né? O aprendizado é que nenhum modelo de trabalho é imutável e é inadaptável, né? A gente está sujeito a forças maiores, aonde de uma hora para outra, assim, do dia para a noite, a gente pode ter que transformar todo o modelo que a gente considerava um modelo ideal, perfeito até para a nossa organização, para a nossa cultura, e aí a gente vai ter que se readaptar e se inovar. Então, eu acho que isso está muito ligado à competência do momento e a competência do futuro, né? Essa versatilidade, essa capacidade de se adaptar
a diferentes contextos, diferentes cenários, né? E eu acho que tem um ponto adicional para a gente, que é reforçar uma lição aprendida já de uma forma diferente, aonde o RH, ele muitas vezes não consegue estar presente na vida dos 2.700 funcionários que a gente tem, né? Porque nós somos 35 e os funcionários são 2.700, mas a gente tem uma ponte e uma interface que é muito importante com a liderança da empresa, porque a liderança da empresa em situações como essa, mais do que nunca, acho que se mostra assim o canal de comunicação mais relevante. Você pode ter vários canais oficiais da companhia, mas o canal que vai entregar a tua mensagem na ponta, seja de cultura, seja uma mensagem informativa, é a liderança. Então, a gente também se provocou muito no sentido de repensar como que a gente tinha que preparar a liderança antes, né, de fazer uma comunicação para a companhia. Então, a liderança precisava ter uma oportunidade para receber aquela informação de uma forma diferenciada e atuar na ponta, fazendo isso chegar nas equipes, nos times, num range que fica um pouco mais distante do time de RH ou fica muito institucional, acaba ficando mais formal, né? Mais uma comunicação corporativa da empresa do que, de fato, aquela mensagem sendo transmitida por alguém que está ali no dia a dia da equipe, em quem a equipe confia, em quem a equipe sabe que pode, né, obter informações relevantes da empresa. Então, eu acho que esse aprendizado, assim, acho que é um reforço, né, de que mais do que nunca o papel da liderança ele é fundamental em situações assim, onde a gente tem que mudar um modelo, tem que gerar uma forma nova de fazer as coisas, e aí a gente como RH também se adaptando a isso, né? Assim, acho que, né, dando a devida atenção, dando o devido peso para a liderança estar preparada para essas novos desafios, essas novas exigências aí desse contexto, né, remoto, enfim, a gente está aprendendo bastante ainda, mas que acho que somando assim tem muito mais coisas positivas, né? De realmente o quanto que a gente e muitos outros negócios se reinventaram aí, viram que era possível coisas que a gente se provocava a fazer há anos, né? Então, vamos trabalhar remoto? Muita empresa, não, mas não é legal, é produtivo, não é? E de repente está todo mundo trabalhando remoto, não é verdade? E dá para fazer. Então, acho que isso foi um belo ganho, assim, para a gente, às vezes, refletir até sobre mais riscos que a gente pode tomar para fazer uma mudança, né? Muito bom, excelente, ótimo, Duda. Muito obrigada, Duda. E assim, o que eu posso falar aqui é que o Brasil, que as empresas aqui no Brasil possam contar com mais líderes de recursos humanos e lideranças tão competentes e especiais como você. Que a gente continue aí conversando muito, aprendendo com você, interagindo. E muito obrigada. Obrigada a você, Daniela, pelo convite mais uma vez. Ficou aqui à disposição também, né, para outras conversas, enfim, aberto aí o canal de comunicação. E um abraço a todos. Foi um prazer. Muito obrigada.